desproporcional de grandes Mas coisas. o tamanho tem juiz suficiente? Qual é o problema? Você falou que é o lance da tecnologia, é muita papelada. Por que demora tanto? Pergunta é muito legal, cara. Vamos tentar responder isso. Por que a justiça é lenta? Vamos tentar responder sem os guts, né? Tentar responder com dados, de novo. Tem pouco juiz no Brasil? Não. Não é esse o problema. Tem muito? Não. Tem um número razoável. Em termos de juiz por habitante, a gente tem menos do que a Alemanha, tem menos do que alguns países, mas é um número razoável. Tem muito processo no Brasil? Tem. 80 milhões em estoque hoje. 76 para ser preciso. 76 de acordo com a última milhões? conta. Milhões em estoque. Isso está falando de tudo? Tudo. Desde... Tudo. Dá um exemplo. Tudo. Você ficou puto com o tamanho da esfirra, entrou com uma ação contra o mandíbula. Tá lá na conta. Entendi. Os juízes deram 26... Você me ajuda nisso? Ajudo. A gente vai fazer um litisconsórcio. Nós vamos entrar juntos contra o mandíbula. Cara, eu quero tirar tudo dele, velho. Não sei se tem muita coisa. Não tem muita tudo coisa. mini, é mini. Ele levantou e fez assim. Ele tava deitado. Saca? Eu tô fazendo bullying, eu que sofri bullying. Agora você tá fazendo bullying, sacanagem. mas ele tá acostumado, ele tem uma casca. Ele vai processar o juiz federal. Essa eu quero ver, cara. Faz isso não. Então, cara, é muita coisa, então. Muita coisa. Os juízes deram 26 milhões de sentenças em 2020. O que significa numa conta de padeiro que por dia útil cada juiz deu umas 10 sentenças. Fora decisões que não são sentenças, fora todas as audiências que você fez, fora os advogados que você conversou, fora os processos que você teve que ler. É muita coisa. Você não fez as 10 sentenças. Alguém fez, você assinou. Entendi. Né? Vamos falar português, claro. Tá. Então, primeiro isso. Então tem processo pra caralho. A população brasileira é muito escroto, os caras litigam muito. Não é isso, cara. O que acontece? Você tem um problema brasileiro, bem brasileiro, de justiça gratuita, que é o cara não precisa da gratuidade, ele pede, o juiz dá. Então, e a justiça brasileira é barata para uma certa camada da população. Ah, é? Ela é barata. Ela é barata, tá? Comparando com o resto do mundo, ela é muito barata. Então você precisa de pouca chance de ganhar para valer a pena litigar. Ou seja... Ora, eu quero cobrar 20 mil, eu quero cobrar 10 mil do Vilela. Eu sei que a minha chance de vencer é de 10%. Então o valor esperado desse processo para mim é 1.000. Mas ele vai custar só 500. Eu vou ajustar a ação. Entendi. Entendeu? Tem esse problema. Tem o problema de que nós não criamos os incentivos adequados para outras formas de composição de conflitos, tipo acordo. Tá mudando, posso explicar depois. E eu, graças a Deus, estou fazendo parte dessa mudança. Estou tentando ajudar. Você tem... Então já são dois problemas, né? Muito processo. Não adianta você ficar botando mais juiz. Botar mais juiz, cara, é igual você fazer igual fazia o Maluf. Vou fazer aqui... vou duplicar as águas espraiadas. Aí tem mais gente na rua com carro e fica cheio de... Vai chegar um ponto, vai ter um gargalo que não adianta nada. Vai ter um gargalo de novo. Aí você tem esse problema. Mas, por exemplo, a vara de pequenas causas, é isso? Isso. Hoje demora tanto tempo quanto uma vara normal. Sério? Sério, porque é gratuito. Porque era pra resolver esse problema. Mas é gratuito, cara. Qualquer bosta o cara vai pra pequenas causas, entendeu? Não adiantou muito. Não era pra resolver tudo em pequenas causas. Tem coisa que você tem que resolver conversando com as pessoas. Entendi. Né? Ou tentar. Eu mesmo tô tentando... Eu ajudei a redigir, até fui na Câmara dos Deputados explicar para os deputados que seria razoável se exigir das pessoas, de maneira geral, quando discutirem causas patrimoniais, que elas provem que elas ao menos tentaram uma solução consensual. Claro. Que eu mandei um e-mail pro Vilela, cara. Exato. Caralho. Primeira coisa. Só isso. Tá difícil, mas talvez a gente consiga. Porque a galera vai sem nem antes tentar. Aí vem... Fala, você me deve tal coisa. Você tem que ver como foi a discussão. Tinha um grupo de estudos lá, professores muito cultas e tal, de uma faculdade muito renomada aqui no Brasil, todos doutores. Isso viola o princípio do acesso à justiça. Pronto, voltamos para o sistema 1. Que é o eu acho. Eu quero, né? Eu quero. É a minha ideologia. Porque eu aprendi assim. Então esse é um problema. O outro problema é o tal do devido processo legal. Que é o quê? A gente entendeu no Brasil
que o desenho de como o processo acontece dentro da justiça, porque é aquela coisa, né? Ele entra aqui, tem que ser aqui uma sentença. E aqui vai acontecer um monte de coisa no meio. Nós entendemos que esse monte de coisa que vai acontecer no meio é coisa pra caralho, porque se não for assim, a sentença não será justa. Por mais que haja muitas pesquisas feitas pelos professores de Behavioral Law and Economics, que é ciência comportamento, que é direito, economia e psicologia. Esse livro aí tá cheio de pesquisa assim. Dizendo que não é isso que traz sensação de justiça. Porque nós temos um viés cognitivo no que se refere à sensação de justiça, e o viés justo é aquilo que me beneficia. Claro. Então isso que é justo. Se eu perder, eu vou ficar puto, não importa o quanto eu participei, o quanto demorou. E pior, o processo se desenvolve num clima de beligerância, num clima de... Eu contra ele, é isso? Num clima amargo. Claro. Quanto mais eu dilato o tempo do processo, mais essa guerra escala, menor a chance de uma composição amigável. Entendi. Então, e mais puto vai ficar o cara que perder. Claro, faz sentido. Certo? E mais eu acho que eu sou o dono daquele direito que está sendo discutido. Chama-se Endowment Effect. Tem um nome para isso. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que ter algumas coisas acontecendo aqui para diminuir a assimetria de informação entre as partes e entre o juiz, porque o juiz precisa conhecer os fatos minimamente. Mas a verdade absoluta ninguém vai descobrir. Porque já está cientificamente comprovado que se a verdade existe, que a gente não sabe, ela não é apreensível na sua plenitude. Isso foi demonstrado lá nos primórdios da física quântica, quando Heisenberg percebeu que ele ajustava os equipamentos ópticos para verificar a posição de um elétron, isso alterava a velocidade do elétron, ou ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Logo, vamos deixar as ilusões de lado e vamos convencionar um possível que seja bom para a sociedade. Não é um judiciário com 80 milhões de processos, não é um judiciário que consome 1,4 do PIB, é o que mais consome no mundo. Caramba. Não é um judiciário que tem uma média de tempo dos processos em estoque de 8 anos. Como é que é? Posso estar errado aqui, porque lembra, disléxico e tal. Tá. 7, 8 anos, fora a fase de execução. Você sabe que se você ganhar o processo que você vai ajuizar contra o Mandíbula de indenização por danos morais por causa da esfirra, vai levar um tempo para você ganhar. Na hora que o juiz condenar o Mandíbula pague e ele não pagar, você vai levar um puta tempo para conseguir executar a sentença? Caramba, não sabia disso não. Tem outro processo só para isso. Nossa. E você não pode dizer assim, Mandíbula, cara, se você não pagar, vai acontecer uma coisa ruim, você não vai poder mais dirigir, você vai ter que... nós vamos suspender a sua CNH, vamos tirar teu passaporte. Segundo o STJ, a gente não pode fazer isso, porque isso viola os direitos fundamentais da pessoa humana. Então eu vou ter que tentar achar os bens do Mandíbula, mas ele pode ter passado todos os bens do Mandíbula pro Lucas, pra Isa ali, ou para outras pessoas. Problema. Então... mas os caras são... Não, é o jeito como o jurista brasileiro se formou. Né? Por isso que eu quis sair do Brasil. Para buscar um ar fresco. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem que diminuir essa quantidade de coisinhas que acontecem entre o começo do processo e a sentença. Isso. Segundo. Inclusive as instâncias, né? Essa instância. Segundo. Que mais? Resumindo agora. Agora a gente precisa criar os incentivos para fomentar a solução amigável dos conflitos. Sim, porque às vezes nem isso é feito antes de ir para o tribunal. Isso, poderia obrigar as pessoas a tentar fazer isso antes de ajuizar uma ação. Hoje não tem essa regra. Não tem essa regra, que me parece básica, né? Me parece básica, e o resto eu acho que é tecnologia. Tecnologia. Eu acho que sim. E em que ponto que a gente está da tecnologia? Tamo bem. Tamo? Brasil tá bem. É mesmo? Muito bem. Eu posso falar isso porque também é um pedaço da minha tese. A gente estava falando aqui... 2 livros sobre não esse sei assunto. Que dia que foi, Max, você também não estava aqui. Tá bem. Mas o lance do RG, que é estadual e não é nacional, já é
Vamos falar só da justiça, que é o que eu conheço. Então, mas eu tô falando isso. Mas isso é um tipo de coisa. Fala, pô, como aí a gente não tá totalmente conectado, né? Então muda. Isso é um problema. Mas a justiça, que parte que ela tem que estar informatizada? Não, o Estado inteiro tem que estar, né? Porque aí vai resolver esse problema do mandíbula esconder os bens dele, né? Exatamente. Vai mudar por outro Estado e tal. Mas assim, falando especificamente dos processos, nós estamos bem pelo seguinte, 90 e tantos desses 80 milhões de processos já são digitais. Já quase não tem processo físico. Isso eu não sabia. Isso já é um avanço. Os dados estão lá, meu irmão. Aí eu posso usar a tecnologia para ler esses dados, para fazer o que a gente chama de... Assinatura digital. Pô, eu só assino... O meu acervo é 100% digital faz tempo. Cara, era um absurdo. Antigamente eu tinha que assinar as paradas. Cara, os 10 últimos contratos aí de negócio de publicidade, tudo digital. Digital, né? Do cacete. Você recebe pelo e-mail, olha lá... Eu nem sei se isso é confiável, mas, cara, é muito fácil. É muito fácil. Você já faz a sua assinaturinha, você vai dando a rubrica. É muito bom, né? Diminui o que a gente chama de custo de transação. Né? É muito importante. Então, os processos são digitais. Nós temos os sistemas de gestão de processo, que é o software que gere o processo, né? Faz o processo e do começo lá até o final. Temos alguns problemas. Fala. Fala perto do microfone. Você falou que alguém que... Não, mas fala com uma voz de adulto, por favor. Você falou que alguém que não conta... Senão vou achar que eu dei vinho pra uma criança. Cara, nossa, Eu queria saber de você. A minha voz Você... Ô tio. Fala. Não, minha voz não... Tá. Ok. Diga. Você falou que alguém que não paga um processo não pode ser privado de coisas porque viola os direitos humanos. Mas é alguém que não paga pensão. Aí pode ser preso. Porque entende-se que essa dívida é uma dívida diferente da dívida do mandíbula pro Vilela por causa das esfirras, entendeu? Porque tem uma criança ali precisando precisando da grana. É diferente. É por isso. É uma exceção. A gente chama de dívida alimentar, que é essa dívida de uma grana que você usa para sobreviver. Várias dívidas são alimentares. Por exemplo, salário é empenhorável. Né? Então, se eu quiser penhorar o salário que o Vilela paga para o mandíbula, eu não posso, porque ele precisa do salário para comprar as esfirras dele. Entendi. Mas... se ele tiver um carro... Aí é diferente. Tá. Mas só que tem um troço mais grave, que é a dívida alimentar de uma criança. Porra. Né? Porque é a sobrevivência de um hipossuficiente, que é a criança que não tem condições de buscar a própria sobrevivência, não tem autonomia. Aí é a prisão, porque aí eu ameaço de um mal maior e incentivo a pessoa a arrumar o dinheiro para pagar a dívida. Entendi. Qual que é a minha tese, Isa? A minha tese é a seguinte, né? E todo mundo que está vendo a gente aqui, Vilela e Mandíbula e Lucas e tal. A minha tese aqui é a seguinte, que nós deveríamos ter outros tipos de ameaças críveis que fizessem os calos das pessoas que devem e não pagam porque não querem doer um pouquinho para que elas mostrem onde está o patrimônio delas. Porque todo o direito brasileiro e tudo que os tribunais construíram a respeito disso foi para proteger o devedor, que é o cara que está errado. Isso não faz sentido, no meu modo de ver. Prisão acho que é um exagero, a não ser para dívida alimentar de criança e tal. Mas outras restrições de direito seriam razoáveis. Existe um código, existe um artigo no Código de Processo Civil que fala isso. Só que os tribunais interpretam de um outro jeito para dizer, não, isso não pode porque violaria a Constituição, direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, então não pode. Então, no fim das contas, só fica mesmo pro lance dos débitos alimentares.